Olá, técnicos e técnicas industriais do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos a mais um CRT-RN em Ação. Eu sou Rosana Ferreira e, a partir de agora, trago temas de total interesse dos profissionais técnicos do Rio Grande do Norte. Hoje, aqui comigo, eu tenho a Marina Filgueira. Olá, técnicos! Espero que vocês estejam bem. É um prazer mais uma vez estar aqui no CRT-RN em Ação. E vamos lá para mais uma discussão muito importante, muito relevante para todos vocês. Ao meu lado, eu tenho o João Esdras de Souza, o assessor técnico do CRT-RN, que hoje vai falar sobre TRT, que é o Termo de Responsabilidade Técnica. Tudo bem, João? Tudo bem. Antes de tudo, eu quero saudar a Marina, a você, Rosana, e aí os técnicos e técnicas industriais do Rio Grande do Norte. Nós vamos aqui bater um papo a respeito do termo de responsabilidade técnica, o documento pelo qual o profissional técnico industrial assume a responsabilidade dos serviços que ele realiza dentro da sociedade. Então, a gente traduz o TRT, que é a famosa sigla, todo mundo fala, tem que fazer TRT, TRT. Então, é Termo de Responsabilidade Técnica. Então, vamos lá. Para que serve o TRT, João? Bom, antes de tudo, o próprio nome já está classificando, Termo de Responsabilidade Técnica. É o documento pelo qual o profissional assume a responsabilidade técnica. Porém, o profissional tem que ter o entendimento de que, de acordo com a situação, ele vai ter vários tipos de TRT que se amoldam de acordo com elas. Quais são esses tipos de TRT? Você poderia falar para a gente mais ou menos quantos tipos tem e quais são eles? Bom, eles são bem variados. Os mais comuns são o TRT de cargo ou função e o TRT de obra e serviço. A gente tem outros tipos de TRT que a gente pode, ao longo dessa conversa, ir tratando, discutindo, conversando, mostrando o seu objetivo, sua finalidade, sua aplicação. João, fala para a gente um pouquinho dessa TRT de cargo e função. TRT de cargo e função, ele tem dois objetivos primordiais. O primeiro deles é quando o profissional técnico, quando ele termina a sua formação, ele é um profissional liberal. Isso significa dizer que ele pode definir a forma como ele deseja atuar no mercado, seja por meio de um concurso público que ele pode prestar para um ente a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal. Ele pode resolver atuar como um profissional autônomo, trabalha para si mesmo. Ele pode enveredar pelo caminho de ser um empresário, um empreendedor, e ele pode, de repente, resolver ser um empregado, trabalhar numa empresa privada. Então, cabe a ele definir. Só que, em tese, quando ele opta pelo caminho de ser empregado, tá certo? Então, ele passa a ter a obrigação, a partir do momento que é efetivado o seu contrato de trabalho, ele tem que gerar esse TRT de cargo ou função, que é o documento que oficializa a existência do vínculo do profissional com a pessoa jurídica, seja ela da instância privada ou seja ela da instância pública. Então, eu sou técnico, passei um concurso público, independente de ser para o município, para o estado, para o governo federal. A partir do momento que eu sou convocado, ocorre a portaria de nomeação para que eu assuma o cargo para o qual eu prestei concurso, fui aprovado e agora estou assumindo. Então, a partir daquele momento, eu, enquanto profissional, passo a ter a obrigação de gerar o TRT de cargo ou função. Tá? João, aí esse TRT de cargo ou função, quando eu for assumir algum cargo em concurso público, eu emito ele só uma vez? Veja só, o TRT, em tese, você precisaria emitir apenas uma única vez. Por que a gente diz assim, em tese, uma única vez? Porque pode ocorrer que, por exemplo, isso independente de ser na iniciativa pública ou na privada, eu posso ter uma ascensão profissional. O que significa isso? Vamos supor, digamos na empresa pública. Eu entro, tá certo, na empresa e fui contratado como técnico. Passei no concurso técnico, público para exercer a minha atividade técnica, independente da minha habilitação.
técnico em eletrotécnica, edificações, mecânica, tudo bem. Assumi o cargo. Amanhã ou depois, o meu desempenho dentro da instituição, né, me leva a ser cotado para assumir, por exemplo, uma coordenação, uma supervisão, um cargo de gerência, de gestão. Então, a partir do momento que eu modifico, né, que é modificada a minha função, de repente eu deixo de ser meramente o técnico e passo a ser, por exemplo, um coordenador de equipe, um supervisor de equipe, um gestor de equipe. Então, aquela função foi alterada, tá certo? Ela se deu, a minha ascensão, por causa da minha habilitação profissional, mas ela se deu no nível de escalonamento, então, automaticamente, eu tenho que substituir o meu TRT de cargo e função, que antes era só para o exercício da atividade de técnico, apontando que agora eu estou como técnico, assumindo a função de coordenador, de equipe, de supervisor, de gestão de setor. Então, eu preciso alterar. Mas, se não houver nenhuma dessas mudanças, dessas alterações aí no percurso da minha caminhada profissional, eu posso passar toda uma vida, se só faço parte daquela corporação, daquela instituição, o TRT está válido durante toda a vida que por lá eu tiver. E aí, se ocorrer essa mudança, o que é que eu faço com o TRT antigo? Eu adiciono uma informação, eu substituo ele, eu tenho que dar baixa no TRT antigo? O que é que acontece com ele? O TRT, né, ele deve ser baixado, por quê? Porque, de repente, eu passei a uma nova atividade, uma nova função. Então, eu solicito, enquanto profissional, a baixa daquele TRT e gero um novo TRT na função nova que eu passo a assumir. Com essas informações novas, no caso. Exatamente. Eu vou gerar justamente apontando, né? Por exemplo, eu posso utilizar o meu próprio exemplo, né? Quando eu ingressei no conselho, eu ingressei como fiscal, né? Então, eu emiti o TRT de cargo ou função para o exercício como técnico, já que para o exercício da função de fiscal era necessário ter a formação técnica. Então, naquele TRT eu apontava que, como técnico em eletrotécnica, eu estava assumindo a função de fiscal. Quando eu mudei de função, passei de fiscal a assessor técnico, então foi solicitada a baixa daquele TRT de cargo ou função para o exercício da atividade fiscal e emitido um novo TRT para a função de assessor técnico. Em relação a TRT de obras e serviços, né? Isso que você disse que são os dois mais comuns, vamos dizer assim. Antes da gente entrar, digamos, na seara do TRT de obra e serviço, é importante a gente só abrir um parênteses para a outra situação que remete à necessidade da geração do TRT de cargo ou função. Eu posso, de repente, assumir, enquanto, digamos, técnico, tá certo? Independente de ser na empresa pública ou na empresa privada, eu tenho um vínculo empregatício, mas de repente eu fui escolhido, designado para assumir a responsabilidade técnica de uma pessoa jurídica, né? Então, é o segundo motivo que me leva à geração do TRT de cargo ou função. Só que aí esse TRT de cargo ou função, eu tenho que destacar que eu estou ocupando ali a função de responsável técnico pela pessoa jurídica, né? Então, pode ocorrer também uma situação em que a empresa ela precisa ter o registro profissional. De repente, ela não tem agregado no seu quadro funcional o técnico. Aí a empresa vai fazer o quê? Ela vai contratar um profissional para prestação de serviço técnico e esse profissional ele passa a assumir a responsabilidade técnica da pessoa jurídica. Então, a partir desse momento, ele faz o TRT de cargo ou função não para estabelecer o vínculo empregatício, mas para assumir a responsabilidade técnica, né? Então, na hora que a empresa solicita o registro, eu costumo sempre dizer o seguinte, que o registro da pessoa jurídica é um casamento perfeito. Eu não posso, enquanto pessoa jurídica, solicitar ao conselho o meu registro se eu não apontar, tá certo, um profissional para ser responsável técnico. Aí, todo o processo de registro da pessoa jurídica inicia-se pelo profissional que vai ser seu responsável técnico. Ele vai acessar o sistema, vai gerar o TRT dele de cargo ou função, apontando que ele vai assumir a responsabilidade técnica da pessoa jurídica, para que daí a empresa possa dar entrada no processo de registro dela enquanto pessoa jurídica. Então, toda pessoa jurídica ela precisa ter um responsável técnico. É o casamento que a gente costuma dizer, né? É um casamento perfeito, ok?
Aí vamos trabalhar um pouquinho sobre a seara do TRT de obra e serviço. A gente começa pontuando que, às vezes, o profissional ele costuma misturar as coisas. Eu entrei na empresa, né, independente de eu ser o responsável técnico por ela ou não, mas eu me vejo numa situação de que vou realizar serviços e vou assumir a responsabilidade técnica sobre esses serviços que a empresa está realizando, tendo como responsável técnico a minha pessoa como profissional. Mas eu já fiz o TRT de cargo ou função. O TRT de cargo ou função tem um papel específico. Ele não me elimina, não me isenta enquanto profissional de fazer o TRT de obra e serviço. Por quê? Porque o TRT de obra e serviço é digamos assim, a responsabilidade que eu assumo individualmente por cada serviço ao qual eu fui designado para assumir a responsabilidade técnica. Dá um exemplo. Eu trabalho numa construtora, a construtora constrói casas populares, que está dentro da atribuição de prerrogativa do técnico em edificações, que é projetar até o limite de 80 metros quadrados, e aí eu sou um técnico em edificações, e a construtora ela vai realizar a construção de casas. Então, cada casa que a construtora vai construir, eu assumindo a responsabilidade técnica pelo projeto e a execução da obra dessas casas, cada uma delas eu tenho que gerar o TRT de obra e serviço, assumindo a responsabilidade técnica sobre o projeto e a execução, ou seja, a realização técnica daquele projeto. Então, aí eu vou ter que gerar o meu TRT de obra e serviço para cada serviço que eu realizar. Isso é a mesma situação como se a gente fosse, por exemplo, o técnico em agrimensura. Ele é chamado para realizar uma medição de terra, para fazer uma medição de terra. Então, ele vai gerar o TRT para cada obra que ele for fazer, cada serviço que ele for realizar, ele gera o TRT de obra e serviço, assumindo a responsabilidade sobre a execução daquele serviço. Então, esse aqui é o papel do TRT de obra e serviço. João, e se tiver algum erro no preenchimento? Eu errei, sei lá, o endereço, alguma coisa no endereço, o CEP. Como é que faz para, vamos dizer, consertar isso? Vamos lá. Todo TRT parte-se da premissa, né, de que ele pode ser substituído uma única vez. Ele pode passar por um processo de substituição. Isso não significa necessariamente que o TRT obrigatoriamente terá que ser substituído. Mas, se porventura precisar, há o direito. Porém, o profissional ele tem um prazo de 120 dias, 4 meses, a partir da data da validação do TRT. Por quê? Porque na hora que eu acesso o sistema, eu vou cadastrar o TRT. O TRT ele só passa a valer a partir do momento que o profissional recolhe a taxa daquele TRT. A partir do recolhimento, o sistema reconheceu o recolhimento da taxa, o TRT passa a estar liberado no sistema. Agora, vale salientar uma coisa importante, né, pegando logo a carona, uma situação que o TRT é um documento que também tem um teor contratual. Né? Às vezes a pessoa, por exemplo, me contrata como profissional e, às vezes, uma pessoa muito organizada, muito metódica, ela resolve fazer um contrato, né, de prestação de um determinado serviço. Caso a pessoa faça essa opção, o profissional, quando preenche o TRT, se ele quiser lá informar esse contrato que foi formalizado, ele tem espaço para isso no TRT. Mas, se porventura não ocorrer uma situação de contrato, for só um acerto verbal, esse acerto pode ficar firmado por meio do documento de responsabilidade técnica, que é o TRT, tá certo? Então, o TRT também tem esse teor contratual, né? E a gente lembra que, por exemplo, no sistema hoje, se o profissional já bem observou, quando ele tem o TRT liberado e faz a impressão desse TRT, já sai um selozinho, né? Que aquele selo ali é a assinatura digital que o próprio sistema já gera para a parte pertinente ao profissional, ou seja, o TRT já sai com a assinatura digital. Porém, né, um contrato só é válido, efetivamente válido, quando as partes envolvidas o assinam. Então, o profissional já emite o TRT no sistema, já sai a assinatura eletrônica dele. Sim. Porém, o contratante precisa assinar. Por quê? Porque se não houver assinatura de ambas as partes, o documento não está válido. Precisa que
exista isso, a assinatura de ambas as partes. E aí o que ocorre? O profissional tem, como eu falei, um prazo de 120 dias a partir da data da validação do documento, caso ele precise fazer uma substituição. Agora, como é que a situação está funcionando hoje em dia? A gente já no passado teve algumas situações, o profissional reclamar muito, eu fiz o TRT, de repente ocorreu um pequeno erro, né, que aonde era, por exemplo, para eu ter registrado povoado, eu registrei distrito, ou onde era para eu ter registrado distrito, registrei povoado. E aí, às vezes, por exemplo, a nossa companhia de energia elétrica, principalmente nos casos onde já existe um contrato, né, de uma conta-contrato, né, de fornecimento de energia, às vezes aquela conta-contrato vai passar por um processo de alteração de carga, né, e aí a concessionária ela exige, né, que a informação contida no TRT seja idêntica à que está contida na conta-contrato. E, às vezes, o profissional não se atina na hora do preenchimento. Aí, como eu pontuei, às vezes precisa ser colocado povoado, ele botou distrito. Às vezes precisa ser distrito, ele botou povoado. E aí, quando chega o documento lá na concessionária, a concessionária critica porque não está de acordo com a informação contida na conta-contrato. Então, eu, enquanto profissional, posso fazer essa alteração? Posso. Eu tenho um prazo de 120 dias para fazer um TRT de substituição e corrigir aquele erro. Porém, tá certo? É importante frisar o seguinte, a resolução hoje estabelece o seguinte, nos primeiros 5 dias após o recolhimento da taxa, eu, como profissional, posso acessar o sistema, se for só um caso de alteração, de correção de endereço, eu acesso o sistema e faço a correção no próprio sistema. Passado esses 5 dias, de repente, eu só vim tomar conhecimento depois que passou os 5 dias, eu não tenho mais condição de acessar. O que eu faço? Acesso o sistema e abro um protocolo solicitando, tá certo, que seja feita essa alteração de endereço, sem problema algum. Está dentro do prazo, eu posso fazer essa solicitação. Agora, se for outra informação, que não seja, por exemplo, a correção de endereço, de repente o meu cliente esqueceu de me pontuar mais um serviço que queria agregar, e, de repente, ele lembrou somente depois. Aí não tem outro caminho. Eu tenho que entrar no sistema e fazer aquela substituição do TRT. Vale salientar, às vezes se questiona, a substituição paga-se alguma taxa? Não. Por quê? Porque parte da premissa de que todo TRT ele pode ser passível a uma substituição. Significa dizer que eu vou ter que substituir todo o TRT? Não. Eu só substituo no caso onde eu preciso acrescentar alguma atividade, onde eu tenho que corrigir algum erro a nível de endereço ou contratante, né? Uma coisa, por exemplo, comum que acontece muito, quando eu vou botar um sistema de energia solar fotovoltaica. Aí eu contrato profissional para fazer o projeto e execução de serviço do sistema de geração de energia. Muitas vezes a contrato não está no mesmo nome do titular do imóvel, né? Às vezes, por exemplo, a casa está no nome do marido e a contrato no nome da esposa. Aí eu vou, preencho o TRT, achando que o dono, o detentor da conta-contrato é o proprietário do imóvel, quando na realidade não é a esposa. Aí, quando o TRT bate na concessionária, a concessionária, não, a gente não tem nenhuma pessoa com conta-contrato nesse nome, nesses dados. Aí se atina o erro. Aí você tem que fazer a substituição, trocar o contratante para poder o TRT ser liberado pela concessionária. Então, a ferramenta que o profissional tem, fazer a substituição do TRT. João, você falou da taxa de recolhimento. Qual é o valor dessa taxa? E outra coisa, se eu for fazer vários serviços para uma mesma pessoa, eu tenho que fazer vários TRTs, pagar várias taxas de TRTs? Como é que ocorre isso? Vamos lá. A nossa taxa de TRT ela é única, independente do volume, né, o valor, né, do serviço. Tanto faz ser um serviço de R$5.000, 10 mil, 1 milhão. O valor do TRT é único, R$ 62,57. E, assim, se eu vou realizar, né, um serviço, né, que vai ser, digamos assim, dar um exemplo bem prático, na construção civil. Eu vou construir, vou fazer o projeto e fazer o acompanhamento técnico da construção de uma casa, por exemplo. Dentro da construção da casa, eu tenho vários projetos, como, por exemplo, a parte de instalação elétrica,
a parte de instalação hidrossanitária, o projeto arquitetônico, né? E alguns projetos no campo da construção civil, eles são chamados de projetos auxiliares. Então, o profissional não precisa gerar N TRTs para cada um desses projetos. Tudo isso é contemplado num único TRT. Então, ele faz o projeto registrando ali, faz o TRT registrando ali as atividades de projeto, onde ele vai botar projeto arquitetônico, projeto de alvenaria, projeto de instalação elétrica, projeto de instalação hidrossanitária. E também, se ele for responsabilizar-se pela execução, o acompanhamento técnico desse projeto, então ele vai também descrever a execução, colocando também todas essas atividades. Mas ele pode agregar, tá certo? Todas essas atividades no único TRT. Não precisa gerar mais que um TRT para assumir a responsabilidade sobre essas atividades. João, você pontuou os dois tipos de TRTs mais utilizados. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os outros. São quantos tipos de TRTs? Pronto. A gente tem aí, além desses TRTs de cargo ou função e obra e serviço, o TRT derivado, né? É uma modalidade a mais de TRT. Temos o TRT, tá certo? Múltiplo, mensal, tá certo? Temos o TRT extemporâneo, né? E cada um deles tem um papel específico. Então, vamos lá. Por exemplo, o TRT derivado. Qual é a finalidade desse TRT? Ele é um TRT que tem como finalidade resgatar, né? Ou seja, trazer para o nosso sistema, tá certo? As atividades que o profissional, se ele já era registrado no antigo sistema de conselho, né, ele pode resgatar, por meio desse TRT, as ARTs que ele emitiu no outro conselho. Inclusive, diga-se passagem, até o próprio TRT de cargo ou função, se ele, à época, emitiu a ART de cargo ou função e ele permanece na mesma empresa, com a mesma função, o mesmo cargo, ele não precisa gerar um TRT de cargo ou função para oficializar junto ao conselho a existência, tá certo, do seu vínculo empregatício. Basta que ele entre no sistema, faça a TRT derivada e anexa essa TRT derivada, tá certo, a ART que ele gerou na época do antigo sistema. Lógico que essa TRT, para ela ser liberada, ser validada, ela passa por uma análise, que pode levar até 45 dias, tá certo? E aí, estando tudo em ordem, as informações estando bem casadinhas, tudo certinho, bonitinho, ela passa a assumir, né, o TRT derivado assume o lugar da antiga ART. Né? Então, é um tipo de TRT que serve para puxar, digamos assim, o acervo técnico do profissional do antigo sistema de conselho para o nosso atual. E ela não tem custo. Já ia perguntar se tem alguma taxa ou algum custo. Não, não tem. Ela é caráter 0800, né? Sem custo. Que bom. Tá? E aí o acervo técnico, qualquer pessoa pode consultar? Ou isso fica de posse do profissional? Como é que funciona o acervo técnico, tá certo? É, digamos assim, um currículo que o profissional constitui dentro do sistema, tá certo? Durante o seu exercício, a sua vida profissional. Né? Então, tudo que ele faz de atividade, de obra, de serviço, tá certo? Ele vai gerando um acervo técnico. Agora, é importante frisar o seguinte, felizmente, a gente tem observado, detectado, que os profissionais não têm o hábito de solicitar a baixa dos TRTs. Né? Por quê? Porque, assim, a nossa legislação, ela prevê, né, que existe um prazo, né, de 5 anos, que é como se fosse, assim, uma garantia, tá certo, sobre a responsabilidade e o serviço que eu realizei, tá certo? Então, durante esses 5 primeiros anos da realização do serviço, existe aquela situação da prescrição. A prescrição só se dá após os 5 anos da realização do serviço. Então, eu fiz o serviço, tá certo? Então, tem aquele prazo, tá certo? Em que, se alguma coisa ocorrer, der errado, enquanto profissional, eu respondo civil e criminalmente pela realização do serviço, tá certo? Mas lembre-se que é necessário tudo que se inicia se encerrar. Então, por exemplo, eu sou técnico em mecânica
e eu vou realizar um serviço, fui contratado para a realização de serviço. Então, eu já faço um cronograma, um planejamento de quando vou iniciar e quando vou concluir aquele serviço. Então, quando eu vou iniciar, eu já devo ter de posse o TRT de obra e serviço pertinente àquela atividade que vou realizar. Terminei a execução do serviço, qual é a minha responsabilidade? Solicitar a baixa do serviço. A baixa, eu estou oficializando por conselho e dizer assim, olha, aquele serviço que eu assumi a responsabilidade técnica, eu dei a previsão de iniciar nessa data X e concluir na data Y. Então, eu solicito a baixa. Somente após a baixa do TRT é que eu constituo, tá certo, por meio daquele TRT, o meu acervo técnico. Então, assim, não adianta o profissional ter feito 100 TRTs se ele não solicitou a baixa dessas TRTs. Enquanto a TRT não for baixada, eu não tenho ela no meu acervo técnico. A condição para que ela entre no acervo é a baixa do TRT. Ok? Uma outra modalidade que eu pontuei aqui de TRT é a TRT múltipla mensal. Esse TRT, infelizmente, os profissionais têm gerado algumas confusões, porque é assim, primeiro, esse TRT ele tem alguns critérios para que ele possa ser emitido. Ele foi pensado numa situação para que eu possa agregar, né, contratos de pequeno valor que eu tenho como caráter periódico fazer. Vamos dar um exemplo bem prático. Digamos que eu sou um técnico em informática e eu peguei vários contratos com clínicas, com consultórios, com escolas, contratos que eu, assim, mensalmente, durante o mês, eu tenho, digamos assim, cada dia uma visita a realizar para verificar os equipamentos de informática daquela clínica, daquele consultório, daquela escola e tal. São contratos pequenos que, às vezes, eu cobro um valor de R$200 para realizar uma visita mensal, R$300. Então, a primeira coisa, o TRT de múltiplo mensal, ele pode agregar até 50 serviços que eu realizo durante o mês, certo? Agora, a natureza desses 50 serviços ela tem que ser igual, né? O mesmo tipo de serviço que eu faço para um cliente, eu tenho que fazer para os demais. Eu não posso gerar um tipo de atividade para um cliente, outro tipo. É uma atividade que tem que ser única. Eu posso registrar várias atividades, né? Mas ela tem que ser igual para todos os clientes que eu vou atender. Eu não posso ter um valor superior a R$2.000 por contrato. O valor limite por contrato é R$2.000. E no todo, eu não posso somar, juntando todos os serviços, algo acima, tá certo, de R$10.000. Meu topo, meu limite, no todo, é R$10.000. Então, eu só posso gerar o TRT múltiplo mensal se forem enquadradas essas regras. Não posso ter um contrato individual superior a 2.000, não posso ter um montante de contrato superior a 10.000. Então, daí o exemplo que eu peguei, né, do técnico informático. Eu tenho uns contratos de R$200, R$300. Então, se você pegar aí, vamos lá, 5 contratos de R$200, eu vou já ter R$1.000 por mês. Mas se eu pegar, tá certo, já 20 contratos, né, aí eu já vou ter R$2.000. Né? Então, para que eu não precise, a cada serviço que eu pegar, gerar um TRT, o que vai gerar um custo para mim, é muito melhor eu concentrar tudo num TRT só. Mas a gente já encontrou situações, por exemplo, o cara faz a construção de uma casa, né, de 3 casas, aí ele gera um TRT múltiplo mensal de 3 casas. Não é. O TRT para casa é um TRT de obra e serviço normal. Né? O TRT múltiplo mensal é um TRT que se enquadra numa situação de contratos, vários contratos pequenininhos, periódicos, todo mês eu estou ali fazendo aqueles mesmos serviços de maneira repetitiva, então se enquadra aí, tá certo? João, quais são as informações que constam no TRT? O profissional, quando está lá na obra, ele precisa estar em posse desse TRT? Não, esse TRT múltiplo mensal ele tem algumas características diferentes dos outros TRTs. Foi muito pertinente essa sua pergunta, Maria. Primeiro, é importante salientar que os serviços ele tem que ser prestado dentro da mesma jurisdição. O que significa? Digamos que eu tenho, como técnico em informática, que eu utilizei o exemplo, eu tenho alguns serviços que eu realizo aqui no Rio Grande do Norte, mas eu tenho alguns outros serviços que eu realizo, por exemplo, no estado vizinho, a Paraíba, que já pertence a outro regional.
eu não posso gerar um único TRT múltiplo mensal, enquadrando os meus serviços do CRT Rio Grande do Norte com o CRT 03, que é responsável pela jurisdição da Paraíba. Então, a primeira coisa, se eu faço os serviços no Rio Grande do Norte, o TRT múltiplo mensal tem que ser emitido para o Rio Grande do Norte. Se eu faço outra gama de serviços dentro do estado da Paraíba, eu já gero um outro TRT múltiplo mensal para os serviços realizados na Paraíba. Outra coisa, os serviços ele tem que ser realizado dentro do mês. Por exemplo, que mês nós estamos passando agora? O mês de agosto. Então, eu tenho que pegar os serviços que eu realizo durante o período de 1º a 30 de agosto. Tá certo? Então, não posso nem botar serviço que eu fiz antes, no mês anterior, julho, nem posso botar serviço que eu vou fazer, digamos assim, no mês seguinte, né, no mês de setembro. Tem que ser de 1º a 31. E esse TRT, né, ele pode ser emitido até o 10º dia útil do mês subsequente. Ou seja, os serviços que eu fizer entre 1º e 31 de agosto, eu tenho até o 10º dia útil do mês de setembro para gerar o TRT múltiplo mensal. Ele é um TRT que é permissível ser feito após a realização do serviço, certo? Então, respeitando aqueles enquadramentos, aquelas regrinhas que o próprio TRT requer, eu posso fazer tranquilamente esse tipo de TRT, até para amenizar custos. Vamos trazer para a parte prática. Como o profissional encontra essa parte de TRT? Site, ele consegue fazer também com técnico, com o aplicativo dele? Vamos lá. A partir do momento que o profissional se registra, ele passa a ter acesso, né, ao nosso sistema num ambiente que nós chamamos de ambiente de serviços. Né? Então, lá, não somente a emissão de TRT, mas outros serviços, como abertura de protocolos, como retirada de boletos, inclusive o próprio boleto de anuidade, ele passa a ter acesso, né, nesse ambiente de serviço. Então, todo e qualquer tipo de TRT, ele consegue emitir no seu ambiente de serviço, no menu, né, onde ele lá encontra TRTs. Então, lá ele vai poder registrar o TRT e vai também poder fazer a consulta aos TRTs que ele emitir. Tá certo? Então, por meio do ambiente de serviço, ele consegue fazer a emissão e fazer até o acompanhamento dos TRTs. O aplicativo, ele pode fazer consulta, mas não emitir o TRT pelo aplicativo, certo? Aí, eu queria só pontuar aí um outro tipo de TRT que a gente acabou não frisando, mas é o TRT extemporâneo. Né? E esse TRT extemporâneo é um TRT, como o próprio nome diz, extemporâneo. É o TRT emitido fora do prazo. A minha obrigação enquanto profissional é, a partir do momento que eu vou assumir a responsabilidade da execução de um serviço, eu gerar esse TRT com antecedência, pelo menos aqueles serviços que já são previstos. Né? Eu sou técnico de edificações, fui chamado para fazer o projeto e execução, por exemplo, de uma reforma em um imóvel. Tá? Então, o proprietário do imóvel não vai me chamar hoje para começar o serviço amanhã. Nós vamos conversar, eu vou verificar o que ele deseja fazer, vou fazer todo um projeto para poder realmente atender a necessidade dele. Então, previamente, eu já posso programar quando vou iniciar a obra e quanto tempo eu vou levar para entregar essa obra pronta. Então, qual é a minha obrigação enquanto profissional? Antes da data do início da obra, eu já registro o TRT para quando eu começar o serviço, eu já estar de posse do documento de responsabilidade técnica. Terminei o serviço, solicito a baixa. Mas acontece algumas situações que, por exemplo, o profissional realiza o serviço, não emite o documento de responsabilidade técnica e lá na frente, depois, alguém chega e diz assim, ei, cadê o documento de responsabilidade técnica sobre a realização do serviço? Aí o profissional diz, esqueci, e agora? Não emiti. Aí ele vai ter que se valer do recurso do TRT extemporâneo. TRT extemporâneo é um TRT emitido fora do prazo, porque a sua obrigação enquanto profissional era emitir o TRT antes da realização do serviço. Aí o que vai acontecer? Primeiro passo, o profissional acessa o sistema e vai fazer o cadastramento do TRT fora de época, fora do prazo. Esse TRT, ele é um TRT que é pesado para o bolso do profissional. Por quê? Porque, primeira coisa, ele vai registrar esse TRT e vai recolher uma taxa de análise, porque esse TRT, diferente dos outros TRTs, todo TRT, em suma, ele passa por uma análise, mas esse
TRT, criteriosamente, ele tem que ser analisado. Porque, inclusive, quando o profissional dá entrada no pedido desse TRT, ele tem que ter um documento que comprove que ele realizou o serviço. Ok? Aí, ele vai preencher o documento, anexar um comprovante que realmente foi feita a realização do serviço e vai recolher a taxa inicial, que é de R$ 62,57, para esse documento ser analisado. Após análise, aprovado, aí o profissional vai recolher, tá certo? Um valor que é 3 vezes o valor de um TRT. Ou seja, 3 vezes 62,57. Multa pela penalização de não ter gerado o TRT no tempo correto. Feito o recolhimento dessa taxa, ele recolhe a última taxa, que é o valor do TRT, para que o TRT seja liberado e aí ele tenha o TRT de posse. Olha, então é melhor cumprir os prazos e fazer tudo direitinho, né? Aí, no final das contas, ele vai ter recolhido o valor de 5 TRTs para poder ter o TRT extemporâneo. Olha. Você, profissional, tome cuidado. CRT tá na cola, viu? Então, assim, basicamente são essas modalidades de TRT, né? O TRT de carga ou função, TRT de obra e serviço, TRT, né, múltiplo mensal, o TRT derivado e o TRT da certa extemporânea. 5 tipos de TRTs, não é isso? Exatamente. João, nosso tempo já está acabando. E qual o recadinho que você deixa aí para os nossos técnicos e técnicas industriais do Rio Grande do Norte relacionado ao TRT? Bom, só chamando a atenção, né, que os profissionais tenham assim, muito cuidado, tá certo? Sobre a sua responsabilidade enquanto profissional. Se eu sou empregado, então não existe aquela história, né? A questão de registro profissional, né? Alguns profissionais acham que a obrigatoriedade do registro se dá só se eu for assumir responsabilidade técnica sobre realização de serviços, se eu for ser responsável técnico, e o registro profissional, ele é independente de qualquer uma dessa situação. Para o exercício legal da profissão, eu preciso me registrar. A partir do momento que eu me registro, eu assumo uma obrigação pecuniária com o conselho, recolhimento de anuidade e tudo. E se eu sou um daqueles profissionais que trabalham com vínculo empregatício, eu não posso de maneira nenhuma me isentar da obrigação de emitir o TRT, tá certo, de cargo ou função para informar a existência do meu vínculo empregatício para o conselho. Inclusive, abre-se um parênteses de que esse tipo de TRT, pela legislação, a obrigatoriedade do recolhimento da taxa é do empregador, não do profissional. Então, o empregador é quem tem a responsabilidade de recolher a taxa. O profissional a responsabilidade de emitir o documento, porque a empresa não emite pelo profissional. Mas o recolhimento dessa taxa é de responsabilidade do empregador. Okay? João, muito obrigado pelas informações. A gente se encontra nos próximos CRT-RN em Ação. Marina? Precisando, estamos à disposição. E você, profissional, que ainda tem dúvidas sobre o termo de responsabilidade técnica, é só procurar o CRT-RN nas redes sociais, @crt.rn, o site www.crtrn.org.br, ou ainda procurar o atendimento no telefone 3012-6007 ou atendimento@crtrn.org.br. CRTRN está sempre à disposição dos profissionais técnicos do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo CRT-RN em Ação. Tchau, tchau.